Santo André de Creta, nossa inspiração de santidade de hoje, é um gigante da fé cuja voz ecoou nos corações dos cristãos do século VIII, enfrentando heresias e guiando almas com sabedoria divina. Santo André de Creta, bispo do Gortna, foi um farol de ortodoxia em tempos turbulentos, um homem que transformou sua vida em um hino de obediência a Deus. Neste vídeo, você descobrirá como sua coragem, seus sermões impactantes e seu amor inabalável pela verdade católica o tornaram um dos grandes doutores da Igreja. Prepare-se para uma jornada inspiradora pela vida de um santo que combateu o erro com a luz da fé e deixou um legado eterno. No dia fodido, a Igreja Católica celebra Santo André de Creta, que passou para a Igreja Triunfante no ano 740. Santo André de Creta nasceu por volta do ano 660 em Damasco, em uma família cristã profundamente piedosa. Desde criança demonstrou uma inteligência aguçada e um coração inclinado à oração. Seus pais, cientes de sua vocação, o encaminharam para os estudos teológicos, onde ele se destacou pela profundidade de seus conhecimentos e pela pureza de seus costumes. Ainda jovem, ingressou no mosteiro de São Sabas, na Palestina, um celeiro de santos e eruditos, onde abraçou a vida monástica com fervor. Sua dedicação à ascese e ao estudo das Sagradas Escrituras logo chamou a atenção de seus superiores, que o ordenaram diácono e, posteriormente, sacerdote. Sua fama de homem sábio e santo se espalhou, e ele foi chamado a servir como arquidiácono na Igreja de Constantinopla, onde se tornou um dos principais defensores da ortodoxia contra as heresias que ameaçavam a fé. Sua eloquência e conhecimento teológico eram tão impressionantes que o imperador Justiniano II o nomeou bispo de Gortina, em Creta, onde ele pastoreou seu rebanho com zelo incansável. Ali ele combateu o monotelismo, uma heresia que negava a vontade humana de Cristo, e escreveu sermões e hinos litúrgicos que até hoje são cantados na Igreja Oriental. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi sua participação no Concílio de Constantinopla, em 712, onde inicialmente cedeu à pressão política e assinou um documento favorável ao monotelismo. No entanto, movido por um profundo arrependimento, ele retratou-se publicamente, demonstrando uma humildade heróica. Esse ato de contrição só aumentou sua fama de santidade, pois mostrou que mesmo os grandes homens de Deus podem cair, mas o verdadeiro santo é aquele que se levanta com a graça divina. Santo André de Creta é especialmente lembrado por seus hinos litúrgicos, entre os quais se destaca o Grande Cânon, uma obra-prima da poesia sacra rezada até hoje na Quaresma pela Igreja Ortodoxa. Esse cânon é uma profunda meditação sobre o pecado e a misericórdia divina, repleto de referências bíblicas e exortações à conversão. Uma de suas frases mais conhecidas é: a penitência à porta do céu. Quem a atravessa com lágrimas sinceras encontrará a alegria eterna. Sua morte ocorreu em 740, quando retornava de uma viagem a Constantinopla. Ele foi recebido na glória celeste como um fiel servo que lutou pela verdade até o fim. Seus milagres póstumos incluíram curas de doenças e libertações de possessões demoníacas atribuídas à sua intercessão. Suas relíquias foram trasladadas para Constantinopla, onde foram veneradas por séculos, e hoje parte delas se encontram em mosteiros ortodoxos. Sendo objeto de peregrinação, Santo André foi canonizado por aclamação popular e reconhecimento eclesiástico. Sendo sua festa celebrada tanto no Oriente quanto no Ocidente, sua vida nos ensina que a santidade não é ausência de falhas, mas a coragem de se levantar após cada queda, confiando na misericórdia de Deus. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje: Santa Isabel, Rainha de Portugal. Rainha de Portugal, nascida em 1271 e falecida em 1336. Filha do rei Pedro III de Aragão. Ela foi educada piamente e levou uma vida de estrita regularidade e abnegação desde a infância. Casou-se com Diniz Denis, rei de Portugal, e dedicou-se aos pobres e doentes, atuando como pacificadora em conflitos familiares e políticos. Ela foi canonizada por sua caridade, paciência e esforços para reconciliar aqueles em conflito. São Úrico, bispo de Augsburgo, na Baviera, bispo de Augsburgo, na Baviera, que morreu em 973, ele foi conhecido por sua notável abstinência, generosidade e vigilância, e após 50 anos no episcopado, morreu aos 90 anos Beato Pier Giorgio Frassati, jovem em Turim, Itália, jovem leigo de Turim, Itália, que morreu em 1925. Ativo em associações leigas católicas, ele dedicou todo o seu espírito a inspirar a sociedade e a exercer a caridade para com os pobres e doentes até morrer de uma paralisia súbita. São Florentino, bispo de Cahors na Aquitânia, bispo de Cahors na Aquitânia, que foi elogiado por São Paulino de Nola como humilde de coração, forte na graça e gentil na palavra. São Jucundiano, mártir na África,
Mártir na África, São Laureano, mártir na aldeia de Vic na Aquitânia. Mártir na aldeia de Vic no distrito de Bituriges. Na Aquitânia, São Valentim, sacerdote e eremita. Em Langres na Aquitânia, sacerdote e eremita em Langres. Na Aquitânia, Santa Berta, abadesa de Blangy em Artois, abadesa de Blangy em Artois, que após entrar no mosteiro que fundou com suas filhas Gertrudes e Deotila, retirou-se para uma cela após alguns anos. Beato Bonifácio, bispo no mosteiro de Alcarrime na Saboia, de linhagem real, viveu primeiro escondido entre os cartuchos, depois foi elevado a Sede Belli, e finalmente a Canterbury, sempre cuidando de seu rebanho. Beato João de Vespiniano na Toscana. Beato João de Vespiniano na Toscana. Beato João Cornelius, sacerdote, e Thomas Bosgrave, John Carey e Patrick Salmon, leigos, mártires em Dorchester, Inglaterra, que, todos juntos sob a Rainha Elizabeth I, glorificaram Cristo pelo martírio. Beato Guilherme Randileb sacerdote, e Henry Abbot Thomas, Worcop e Edward Fulthorpe, leigos, mártires em York, Inglaterra, que na mesma perseguição por sua fidelidade à Igreja, foram condenados à morte e juntos migraram para as recompensas eternas através da punição da forca. Santo Antônio Daniel, sacerdote e mártir entre os Hurons no Canadá. Sacerdote e mártir que, após celebrar a missa, ficou nas portas da capela protegendo neófitos quando inimigos invadiram, foi transpassado por flechas e finalmente queimado. Sua memória é celebrada com seus companheiros em 19 de outubro. Beata Catarina Jarrige, virgem em Mauriac, Gália, membro da Terceira Ordem de São Domingos, distinguida por ajudar os pobres e doentes, que, durante a Revolução Francesa, defendeu sacerdotes de rastreadores revolucionários e visitou os presos. São Cassiano Giacomo Antônio, sacerdote e mártir na província de Hunan, China, sacerdote da Ordem dos Frades Menores, que, durante a perseguição pelos seguidores da facção Boxer, enquanto tentava proteger o Santíssimo Sacramento da multidão, foi apedrejado até a morte e seu corpo envolto em linho embebido em óleo e queimado. Beato José Kowalski, mártir, em Auschwitz, perto de Cracóvia, Polônia, que durante a guerra foi preso por Cristo e completou seu martírio no sofrimento. Santo André de Creta, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santo André de Creta a graça de combater pela verdade e de compor hinos de louvor, concedei-nos, por sua intercessão, a firmeza na fé e o dom da penitência, por Cristo nosso Senhor. Amém.